Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Já muitos anos atrás, um gerente da divisão de carros Pontiac, da General Motors, recebeu uma carta de reclamação de um cliente. Na época se mandava uma carta. E é uma carta curiosa. Eu vou ler aqui a carta para vocês. E essa história depois acabou circulando entre os grandes especialistas dos Estados Unidos em serviço de atendimento ao cliente. Parece uma loucura o que ele conta, mas vamos prestar atenção, que é interessante. Ele dizia assim: esta é a segunda vez que envio uma carta para vocês, e não os culpo por não me responder. Eu posso parecer louco, mas o fato é que nós temos uma tradição em nossa família, que é de tomar sorvete depois do jantar. Repetimos esse hábito todas as noites, variando apenas o tipo de sorvete. E eu sou encarregado de comprá-lo. Recentemente comprei um novo Pontiac, um carro da General Motors. E desde então, minhas idas à sorveteria se transformaram num problema. Sempre que eu compro sorvete de baunilha, quando volto da sorveteria para casa, o carro não funciona. Se comprar qualquer outro sabor, o carro funciona normalmente. Os senhores devem achar que eu estou realmente louco. Mas não importa o quão tola possa parecer a minha reclamação. O fato é que estou muito irritado com o meu Pontiac modelo 99 do século passado. Bom, dá para imaginar que essa carta, quando chegou na General Motors, virou piada. Quando escolhe sorvete de baunilha, o carro não funciona. Então, virou chacota, a cópia dessa carta correu por todo mundo. Mas aconteceu que essa carta espalhou tanto que chegou no presidente. E o presidente, ele resolveu levar a sério isso. E mandou o engenheiro conversar com o autor da carta. Então, primeira surpresa é que não era um doido. Um homem normal, um homem bem sucedido na vida, que já tinha tido outros carros, vários carros. Então eles começaram a repetir aquela rotina. Foram juntos à sorveteria com o Pontiac. Então, o engenheiro da GM sugeriu sabor baunilha para testar a reclamação, e o carro não funcionou. No dia seguinte, foram voltando outros dias, e acontecia a mesma coisa. Se escolhia outro sabor, o carro funcionava. Se escolhia baunilha, o carro pifava, não ligava. Então, claro, o homem viu que era verdade e começou a ficar preocupado. Isso virou uma obsessão. Era um engenheiro da GM que foi lá. Então começou a fazer experiências diárias. E depois de 2 semanas, ele chegou à primeira grande descoberta, que quando escolhia baunilha, o tempo de corrida era menor. Por quê? Porque baunilha estava logo na entrada, digamos assim. Então esse sabor estava bem na frente, então era rápido. Quando escolhia baunilha era rápido. E então o engenheiro, eu não sei os particulares, não sei repetir os particulares, ele entendeu o seguinte: quando o tempo de espera era reduzido, o motor não chegava a esfriar.
E dessa maneira ele conseguia dar a partida. E então, a partir de então, o Pontiac mudou o sistema de alimentação de combustível a partir da linha de 99, e esse homem, além do conserto do carro, ganhou outro carro. A fábrica deu um carro para ele, e o carro que não pegava com sorvete de baunilha. Mas o interessante é o memorando interno que a General Motors distribuiu para que os funcionários levassem a sério até as reclamações mais estapafúrdias. E o documento diz assim: por mais ridícula que possa ser a reclamação, ela sempre deve ser levada em consideração, pois pode ser que uma grande inovação esteja por trás de um sorvete de baunilha. E o que tem isso a ver com a meditação? Eu não vou falar nem de sorvete de baunilha, nem de carro, nem de... Mas eu, quando ouvi essa história, já muitos anos atrás, eu pensei que muita gente, quando ouve falar da fé, pensa mais ou menos como aqueles engenheiros da GM. Mas que bobagem! Como alguém pode ser tão ingênuo? O que o sabor do sorvete pode ter com uma coisa tão estudada como um motor? E às vezes se vê a mesma relação entre fé e vida diária. Fé para quê? Acontece isso com você, com algumas amigas, duas, que você fala, a minha fé, os meus princípios, mas para quê? Não me faz falta. Tá bom, se você quer, tudo bem. Mas eu consigo administrar bem a minha vida, sem crença nenhuma. Até respeito quem acredita, mas eu não acredito. Eu sou uma pessoa mais realista. E repara, é o erro de postura daqueles engenheiros, acharem que a lógica é inatacável. Quer dizer, um cara que fala que quando ele escolhe sorvete de baunilha, o carro dele não pega na saída, fala, esse cara é doido. Quer dizer, o sabor do sorvete não tem nada a ver com o desempenho do motor. Acho que deu para entender isso, na verdade. Agora, há muitas respostas que a gente não encontra se a gente não vê o problema global. É por isso que, imagino, o presidente da General Motors mandou um engenheiro que não fosse simplesmente uma pessoa fechada, ela que só pensasse na caixinha. Pessoa que conseguisse ver as coisas com mais elementos. Ter fé é ter mais elementos. Pensa nisso. Quem tem fé, quem vive a fé no dia a dia, não é uma pessoa que fica fechada nas suas ideias. Pelo contrário, é uma pessoa que consegue ver as coisas na sua totalidade. Então, quem tem fé não é que vê através de um óculos com uma lente cor-de-rosa, nem que vê umas coisas imaginárias, é que vê a realidade mais ampla. Por isso, eu queria ler com vocês um pedaço do número 26 do Catecismo da Igreja Católica. Um pedaço desse ponto 26, que diz assim: a fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último da sua vida. Quem tem fé tem luz. Às vezes se pensa o contrário. Ter fé é fechar os olhos e pular. Não. A fé é luz. E há muitas perguntas que a gente não tem resposta quando a gente não tem essa luz. Veja, o sobrenatural, como o nome está dizendo, ele está sobre o natural, está mais alto. Não é que ele é antinatural. Não é que quem tem fé tem que acreditar em umas coisas meio doidas. Puxa, seria tão bom não ter fé, não precisava acreditar nisso, naquilo. Luz. A fé é luz, a luz da fé. Eu gosto de uma comparação que uma vez eu li, que eu acho que é fácil de imaginar, talvez a gente até tenha vivenciado. Imagina que você está num quarto escuro. Às vezes a gente vai num hotel, ou vai,
sei lá, na casa de uma pessoa, se hospeda em algum lugar, e se a gente acorda de noite, a gente até achar luz, às vezes, a gente fica tateando, e a gente, de repente, bate no móvel, esbraveja, sei lá, dá uma topada, sei lá, se a gente está descalço, dá uma topada naquele negócio que prende a porta, naquele ferrinho. É uma topada bastante desagradável, assim, a gente... Então vai batendo, não tem nada, nada tem sentido. Até que a gente encontra o interruptor. E de repente, quando a gente acende a luz, tudo tem uma razão de ser. Aquele pontinho que prendia a porta está lá, está aqui uma cadeira, está aqui um móvel, está aqui o armário. Quer dizer, quem tem fé não é uma pessoa que voa no escuro, é uma pessoa que enxerga no escuro. E essa é a grande possibilidade da fé, que a gente consegue enxergar onde muitas vezes não se encontra outra resposta. Por isso eu comecei com aquela ideia meio doida, aquela história meio doida, que é uma história real, porque da mesma maneira que até nas coisas naturais a gente precisa ver o conjunto, com muito mais razão, a gente precisa ver o conjunto das coisas dentro dessa luz sobrenatural. Eu me lembro de um casal jovem que teve a primeira filha com síndrome de Down. E eles ficaram muito desconsolados. E uma senhora simples, uma mulher com fé, ela disse mais ou menos o seguinte, falou: Deus é muito ofendido no mundo, tem muitos pecados no mundo, e por isso ele precisa de algumas almas, como aquela criança, aquela menina, que não podem pecar. Então, de vez em quando, Deus escolhe uma pessoa que não vai pecar. Deus escolheu a fulana, e vocês dois vão cuidar desse tesouro que é dele. Isso mudou totalmente a maneira que eles encaravam aquela situação. E é interessante porque muitos progressos, talvez algum de vocês tenha essa experiência na família ou próximo, muitos progressos às vezes se consegue exatamente quando se encara essa situação de maneira positiva. Então, essa menina hoje é uma pessoa adulta. Alguém pode dizer, bom, esse argumento dessa senhora é um argumento tolo. Eu acho que não. Eu acho que mais tolo é dizer, não há de ser nada, não liga. Quer dizer, tolo e desrespeitoso, na verdade. Desrespeitoso com a dor. Aquela mulher, quando ela explicou, dentro dessa lógica sobrenatural, aquilo que eles estavam vivendo, ela não desconsiderou o problema. Ela acendeu uma luz. E ela conseguiu, talvez, aquilo que a gente conhece, até uma expressão que Nosso Senhor dizia, que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, que é uma semente muito pequenininha, nós seríamos capazes de transportar uma montanha. Então, aquela mulher, não é que se trata de a gente vai transportar montanhas, ficar fazendo uma terraplenagem, joga uma montanha para lá, para cá. Não, mas para aqueles dois jovens, aquela situação era uma montanha, eles não sabiam o que fazer. E aquela luz, que ela, porque era uma mulher de fé, soube acender, fez toda a diferença. Então, vamos pensar, nós vemos a nossa vida, sabemos a nossa vida dentro dessa lógica maior, que é uma lógica sobrenatural. Aqueles engenheiros da GM davam risada quando o cara falava, o sorvete de baunilha não pega o carro. Talvez um exemplo mais simples até de a gente entender, se a gente pegar, por exemplo, um copo d'água, e a gente disser para uma pessoa muito ignorante, que não conhece nada, falar, essa água está contaminada. Fala, que nada, estou vendo aqui, ela está limpinha. Está limpinha, mas na verdade não está. Isso é uma coisa, de repente se vai com, sei lá, com um microscópio, com algum elemento técnico para ver, fazer uma análise de fato, essa água está contaminada. Então,
quem analisa, não sei, do ponto de vista físico-químico, aquela água, não é que está imaginando coisas, está vendo mais. Quem tem fé, vê mais. Vê mais o conjunto. Vê além do natural, vê o sobrenatural. Mas vamos voltar ao catecismo, voltar àquele mesmo número, 26, que eu li com vocês, porque afinal de contas, a gente pode correr o risco de imaginar ter fé ou não ter fé. Mas se eu não tenho, o que eu vou fazer? Uma pessoa pode dizer, bom, mas eu não tenho um ouvido musical, eu não tenho essa capacidade, não sei de pintar. Veja, todos nós recebemos a fé como um dom. A gente recebeu quando foi batizado. E essa fé é sempre dom de Deus. É uma coisa que Deus nos dá. Agora, a gente precisa fazer com que isso frutifique. Então, vamos voltar àquele trechinho que eu li com vocês. A fé é a resposta do homem a Deus. É uma resposta. Ou seja, não é uma escolha. Não é uma questão de gosto. Uma pessoa pode gostar mais ou menos de música. E pode ir tocando a vida. Agora, a fé é uma resposta do homem a Deus. Ou seja, eu não posso prescindir de dar essa resposta. Eu posso simplesmente passar por cima e não dar uma resposta, virar as costas, por exemplo, uma discussão no trânsito. Na verdade, tantas vezes a melhor resposta é não entrar na briga, virar as costas e ir embora. Agora, eu não posso, num tribunal, virar as costas e ir embora. Eu tenho que dar uma resposta. E para Deus, eu não posso deixar de dar uma resposta. É uma resposta do homem a Deus. Deus que é todo-poderoso, mas que ao mesmo tempo é um Pai amorosíssimo. A fé é a resposta do homem a Deus que se revela a Ele. E aí Ele se doa. Interessante. Se a gente entende isso, Deus se revela e Deus se doa. E Deus se doa a nós, dando a nós uma capacidade de entender. Deus se doa trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último da sua vida. Todo mundo busca o sentido da vida. Mesmo as pessoas que, sei lá, não quero saber desse assunto. Todos querem encontrar um sentido na vida. E a fé é essa luz que dá sentido. São José Maria tinha uma comparação que eu acho muito bonita, está no livro Caminho. Ele diz assim: alguns passam pela vida como por um túnel e não compreendem o esplendor e a segurança e o calor do sol da fé. A vida, um túnel. Imagina um túnel. Imagina um túnel e que você entrasse e que não fosse um túnel, sei lá, que tivesse iluminado. Chega um momento que é uma escuridão absoluta. Eu não sei se você já entrou num túnel assim. Eu já entrei. Já entrei num túnel ferroviário. E é interessante, porque chega um momento em que, se a gente não tem uma lanterna, a gente não vê absolutamente nada. Absolutamente nada. E a partir daí eu entendi a expressão uma luz no fim do túnel. De fato, a gente vê lá a saída. Mas, por exemplo, se tem uma curva, a gente não vê nada. E uma pessoa pode, é tremendo isso, passar pela vida como por um túnel, não entender nada. Viveu e não entendeu. Não sabia o porquê, não sabia o motivo. É interessante. Deus vem até nós e Deus nos dá essa possibilidade, nos dá esse dom. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho fé. Ou eu tenho uma fé muito pequenininha. Veja, a fé sempre é dom. E é um dom que a gente recebeu. E a gente tem a fé necessária e suficiente para conseguir ver as coisas com esse sentido. Pensa, por exemplo, se uma pessoa quisesse ser arquiteta. Deve ter alguma arquiteta aqui. Então, quisesse ser arquiteta, mas, por exemplo, não desenhasse bem. Não tivesse essa... Pode ser que, olha, você não leva jeito para isso.
Ou você não leva jeito para ser uma pintora? Você não leva jeito para música? Você não tem um ouvido bom? Estou falando genericamente. Então você não leva jeito para... E de fato a gente, na hora que vai escolher as profissões, a gente vai escolher alguma coisa que seja mais ou menos de acordo com as nossas capacidades. Todos nós levamos jeito para Deus. Levamos jeito para estar com Deus. Se a gente fosse entender de uma maneira mais radical, a gente leva jeito para a santidade. Deus, quando nos criou, nos capacitou. Nos capacitou exatamente dando o dom da fé, no nosso batismo. E se a gente não coloca um obstáculo, esse dom vai se desenvolvendo. Quer dizer, a fé é essa resposta do homem a Deus, mas Deus dá a capacidade para o homem de dar essa resposta. Esse é o interessante. Eu acho que tem uma passagem do Evangelho em que isso fica especialmente claro, que é uma que vem contada por São Marcos, no capítulo 3. Ele conta que havia um grupo de judeus, estavam lá numa sinagoga, que é onde os judeus se reúnem normalmente, e havia um homem que tinha uma mão atrofiada. E os judeus, muitos judeus, daqueles que eram adversários de Jesus Cristo, eles estavam observando para ver se Jesus Cristo ia fazer um milagre no dia de sábado. Acho que algumas de vocês lembram que muitas vezes, quando Jesus fazia um milagre, se era o dia de sábado, eles diziam: esse homem não é de Deus. No sábado não se pode fazer milagre. O sábado é o dia de descanso dos judeus. Eles se reuniam na sinagoga para rezar, para ler a Bíblia, mas não se podia fazer trabalhos. O milagre seria um trabalho. Então, São Marcos diz exatamente isso. Observavam-no para ver se no sábado curaria o homem, a fim de o acusarem. Ou seja, estão mais preocupados com isso do que com ver aquele homem curado. Que visão curta, na verdade. Que cegueira. Então, vem o diálogo, que é um diálogo bonito, emocionante. Jesus vê aquele homem com aquela mão atrofiada e diz assim: levanta-te e vem para o meio. Imagina todo mundo olhando o que iria acontecer. E aquele homem veio, aquele homem se colocou diante de Jesus Cristo, e os outros observando. Então lhes perguntou para aqueles que estavam pensando mal dele: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E São Marcos, que sempre é muito detalhista, diz assim: e olhando em redor para eles com indignação, o Senhor ficou indignado. Como seria esse olhar de Jesus? Mas eu penso que uma forma boa de a gente ler o Evangelho, quando vai lendo o Evangelho, é imaginar como Jesus olhava. A gente rezou agora há pouco: que me vês, que me ouves. Como o Senhor me vê? Com que olhar Ele olha para a gente? Com carinho. Mas aqui Ele olha com indignação. Indignação condoendo-se da dureza dos seus corações. Como essa gente é cega. Como essa gente resiste. Disse ao homem, aquele homem que tinha o defeito: estende a tua mão. Ele estendeu. E lhe foi restabelecida. E olha que tremendo. Os fariseus, que eram esses adversários de Jesus, ao invés de ficarem impressionados, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele para o matarem. Ou seja, ao invés de eles ficarem diante desse milagre inegável, eles se fecham. Eles não querem crer. Não, isso não pode ter acontecido. Eles tentam justificar a atitude pelo fato do milagre ter sido um sábado. E eles calam. Não por respeito, mas porque não tem resposta. E se juntam com os arquirrivais, hein? Fariseu e herodiano não se misturava nunca. Fariseu era aquela seita dentro dos judeus que eram mais observantes. Os herodianos, que estavam junto com o rei Herodes, que era um homem nada religioso, decidem matá-lo. Mas aquele homem tem fé. E aqui nesse diálogo rápido que ele tem com Jesus, eu acho que a gente encontra uma coisa muito interessante. Aquele homem
Aquele homem, Jesus diz assim, estende a tua mão. Ele estendeu e ele foi restabelecida. O homem não disse assim, Senhor, é impossível. Eu só posso estender a minha mão se o Senhor curar. Porque exatamente ela está tolhida, ela está atrofiada. Repare que interessante. Quer dizer, Jesus já cura ele antes de curar. Quer dizer, estende a tua mão. E ela ficou curada. Na verdade, a gente pode pensar, ela ficou curada, então sim ele pôde estender. Quer dizer, é Deus que nos dá a possibilidade de ter fé. Então, são duas atitudes muito antagônicas. A atitude dos fariseus, preconceito, quer dizer, o se achar por cima, mais ou menos como aqueles engenheiros lá da GM se achavam por cima daquele doido que falava do sorvete de baunilha. Então, às vezes tem gente que olha quase com dó de alguém que tem fé. Acho que alguma vez você já terá se sentido assim. Alguém olhando para você com uma certa ironia. E a aceitação de uma pessoa que é simples, aquele homem simples, aquele homem que recebeu o milagre. Às vezes, se a gente não consegue enxergar, o problema não está que as coisas são muito difíceis. Aliás, tantas coisas a gente não entende, não só as coisas de Deus. São José Maria às vezes dizia de uma maneira divertida, ele falava, se Deus coubesse aqui na minha cabeça, seria muito pequeno. Não é verdade? Se a gente entendesse tudo, tem tantos mistérios que a gente não entende. Por exemplo, o mistério porque quando escolhia o sorvete de baunilha, o carro não pegava. Tinha uma explicação que... Se tem tantas coisas, até no âmbito natural, que a gente não entende, o que será no âmbito sobrenatural? Há muitas coisas que a gente não entende. Mas a fé não é a cegueira, não é a fé cega. É a luz. É a luz para entender. A luz para entender nessa situação que às vezes a gente não consegue. Meu Deus, me dá a luz. Sabe que o prelado da obra, ele muitas vezes, ele tem proposto uma oração jaculatória, uma oração breve, assim, nas situações do dia a dia. Diz assim, Senhor, luz para ver, força para querer. Então, a gente vai entender tudo na nossa vida? Não. Muitas coisas a gente não entende, não vai entender. Mas Deus quer que a gente peça essa luz. E se for conveniente para nós, a gente vai entender. Então, quase que é um resumo da meditação, essa jaculatória. Luz para ver, força para querer. Luz para ver. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Que me vês, que me ouves? Agora que o Senhor me vê, que me ouve, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor está esperando da minha vida? O Senhor está me esperando de mim agora, nesse começo de ano, para muitas de vocês, é o começo do ano acadêmico. O que o Senhor espera de mim? Me dá uma luz, ilumina a minha vida. E a fé não é só para coisas espetaculares, para o dia a dia. O que Deus espera de você hoje, agora, amanhã, na próxima semana? Luz para ver, força para querer. E é interessante que isso faz uma pessoa muito feliz. Essa luz que ilumina, que dá sentido, faz uma pessoa ser feliz. A fé é felicidade. Tem uma cena muito bonita da vida da Virgem Maria, que é logo em seguida ao momento em que ela fica sabendo que ela vai ser a mãe de Deus. O arcanjo Gabriel anuncia que ela vai ser a mãe de Deus e anuncia para ela, começa com Ave Maria, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E então ela fica sabendo também, naquele momento, que a sua prima Isabel, que era bem mais velha que ela, de idade, ela ia dar à luz, já estava no 6º mês, ela ia ser a mãe do João Batista. Então, Maria sai correndo, literalmente, o Evangelho diz, São Lucas diz que ela sai com pressa e vai até as montanhas onde morava a Isabel. E Isabel, ela completa o que o anjo falou e completa a primeira Ave Maria da história.
Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Mas ela diz na continuação uma coisa muito bonita. Bem-aventurada tu que acreditaste, porque se cumprirão as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Bem-aventurado significa feliz. A fé é uma felicidade. A fé é a felicidade de poder ver as coisas com a luz de Deus. Por isso, quando a gente pede luz para ver, força para querer, a gente está pedindo para ser muito feliz. Deus nos dá essa luz e vamos procurar tirar da nossa vida tudo que possa ser obstáculo, para que seja uma fé viva e operante. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.